Bom dia. Sétimo ano, nós vamos trabalhar agora a multiplicação de fração. Aí dei 3 exemplos aqui, tá? Vamos começar com multiplicação de fração por um número natural, ou vice-versa, uma fração por um número natural. O primeiro exemplo aqui, eu tenho um número 4, que é um número natural, que é multiplicado por um décimo. Um décimo é um número fracionário. Em multiplicação de fração, você multiplica. Aqui eu tenho o numerador, aqui o denominador. Todo número inteiro, todo número natural, tá? Que também é um número inteiro, ele tem embaixo dele o 1. Então, ó, na multiplicação de fração é numerador vezes o numerador, 4 vezes 1, 4, e denominador vezes o denominador. 4 vezes 1, 4, e 1 vezes 10, 10. 4 décimos, ok? Agora aqui, ó, eu tenho primeiro a fração e depois um número natural. Mesma coisa, tá? Não tem nada aqui, tem 1. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Mesma coisa aqui, tá? Não tem nada aqui, tem 1. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 8, 8, ok? Vamos agora dar continuidade. Vimos fração por um número natural, agora fração por uma fração. Então é a multiplicação de duas frações. Aqui, numerador eu multiplico por numerador, 1 vezes 2, 2, e denominador eu multiplico pelo denominador. Aqui vocês lembram? Não tinha nada, tinha 1. Então era 1 vezes 10. Aqui não. 3 vezes 4, 12. Ok? Mesma coisa aqui, ó. 3 oitavos vezes 1 meio. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 2, 16. Mesma coisa ali. A outra, 2 terços vezes 1 quinto. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Ok? Observe aí agora essas duas frações. 5 terços vezes 3 quintos. Eu vou fazer a multiplicação logo. 5 vezes 3 dá 15. 3 vezes 5, 15 também. Ok? Aqui. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 7, 14. E é o seguinte. Toda vez que eu chego nesse processo aqui, fração é uma divisão. Se eu dividir 15 por 15, eu vou ter 1. Porque 15 dividido por 15 é igual a 1. Se eu dividir, tá? Deixa eu colocar aqui. 15 dividido por 15 vai dar 1. Se eu dividir 14 por 14, vai dar 1 também. Ok? Olha só aqui. O resultado aqui é 1, o resultado aqui é 1. Tá? Esse processo de dividir este número por esse se chama simplificação, tá? No exemplo anterior que eu dei, tinha uma simplificação, só que não daria 1. Daria um outro valor. Mas o que eu quero dizer com isso? Que isso aqui poderia ter sido resolvido de outra maneira. É um processo que em matemática se chama de cancelamento, que seria o quê? Esse número, numerador da primeira, com o denominador da segunda, eu posso dividir o 5 por 5, o 5 por 5, que vai dar 1, o 5 dividido por 5, que vai dar 1 também. E aqui, ó, a mesma coisa, o 3 com o 3, que depois eu vou ter 1 aqui e 1 aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, chegou aqui no 1 novamente. Aqui também seria a mesma coisa, ó, tá? Esse 7 cancelado com esse 7, que seria o quê? Dividir o 7 por 7 vai dar 1. Dividir o 7 por 7 vai dar 1. Dividir o 2 por 2 vai dar 1 e vai dar 1. Só que é o seguinte, esse processo de cancelamento só pode ser feito em multiplicação de fração, tá?
e também na divisão, que vocês vão entender posteriormente por quê. Tá certo? Tá? E só é feito quando é possível, tá? Vou pausar aqui e dar um outro exemplo. Olha esse exemplo aí. Aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Gente, é muito mais fácil. Você vai, esse eu posso cancelar com esse, né? Eu só posso fazer cancelamento cruzado. 12 dividido por 12 vai dar 1. 12 dividido por 12 vai dar 1, ok? Então agora, aqui eu não tenho como fazer, tá? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. Nesse exemplo aqui, não deu 1 como resultado final, mas eu diminuí bastante o valor fazendo cancelamento. Vou dar outro exemplo. Olha esse outro exemplo aí, Gente, o 3 com o 4. Tem como eu cancelar? Não. Não tem nenhum número que divide o 3 e o 4. Mas o 3 e o 15 sim. Tá certo? Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. O 15 também tem que ser dividido por 3. Eu tenho que dividir o numerador de uma com o denominador de outra, dividir pelo mesmo número. Então será 15 dividido por 3, que aí no caso vai dar 5. Então eu tenho aqui agora na multiplicação 3 vezes 1, que vai dar 3. E eu tenho, em vez de 15, eu tenho 5. 5 vezes 4, 20. Resposta, 3/20. Agora, vamos dar continuidade com divisão de fração. Eu tenho ali 2, que é o número inteiro, dividido por 1/3. A regra de divisão de fração consiste no seguinte. É a primeira fração, tá? Aqui no caso eu não tenho, mas então esse 2 é como se fosse uma fração, porque ele tem o que embaixo dele? 1. Então, é o primeiro número, sendo uma fração, é a primeira fração, inverte o sinal, ou seja, vezes, tá? O inverso da segunda. Então é 3 sobre 1. Ok? Então agora, em vez de eu ter 2 dividido por 1/3, eu vou ter 2 que multiplica